Aula de hoje, ângulos. Introdução. A figura a seguir representa uma região de um plano. Então, nós temos aqui uma figura onde esse quadrado tem dentro dele uma representação de uma parte de um plano. Aqui nós temos uma área azul e uma área vermelha. Então, nessa figura, nós podemos identificar item 1, uma região convexa. A região convexa é a região onde todos os pontos determinam um segmento contido nela mesma. No caso, a nossa região convexa é a região vermelha. Aqui nós temos dois pontos, o ponto C e o ponto D, que ao nós ligarmos eles, o segmento de reta CD, ele está dentro da região convexa e ele não sai. Então, quaisquer pontos que nós marcarmos dentro da região convexa, o segmento de reta que os liga nunca estará externo a essa região. Item 2, uma região não convexa. O que é a região não convexa? É essa região aqui, azul. Nessa região, onde os pontos podem determinar um segmento não contidos nela mesma. Por exemplo, aqui nós temos o ponto F e o ponto E, que ao ligarmos, o segmento EF saiu da região azul e entrou dentro da região vermelha. Então, essa região é chamada de região não convexa. Ângulo. Ângulo é a região do plano, convexa ou não, determinada por duas semirretas de mesma origem. Indicamos o ângulo abaixo por AOB. Então, tomando a mesma figura, nós temos que essa região azul representa um ângulo, que é o ângulo não convexo. Enquanto que a região vermelha, ela representa também um ângulo, que é o ângulo convexo. Então, nós temos aqui o ponto O, que é a origem do ângulo, e temos as semirretas OA e OB, que são os lados do ângulo. Então, resumindo, se nós tivermos um plano qualquer e nós marcarmos um ponto nesse plano, vamos chamar esse ponto de O, e nós, deste ponto, marcarmos duas semirretas, digamos OA e OB. Essa parte aqui, que é a parte convexa, determina um ângulo. E essa outra parte, que é a parte não convexa, ela determina um outro ângulo. Então, os ângulos eles aparecem associados a uma parte convexa e uma parte não convexa. Finalmente, vejamos os elementos do ângulo. Nós temos os lados, que são as semirretas OA e OB. Temos o vértice, que é o ponto O, que é a origem das semirretas. E vejamos um exemplo. Veja a figura a seguir e responda. Item A, qual é o nome do ângulo? Item B, quais são os lados do ângulo e o vértice? Item C, qual ponto está na região convexa e na região não convexa? Vejamos a solução. Inicialmente, o nome do ângulo. O nome do ângulo é sempre determinado por 3 pontos, onde um ponto pertence a uma semirreta, que no caso Y. O outro ponto é o vértice. Nós marcamos o vértice com o circunflexo, como aqui.
E o terceiro ponto tem que estar no outro lado do ângulo. Então, aqui nós temos o ângulo Y, X e Z, que é o ângulo que tem como lados a reta XY e a reta XZ, e tem como vértice o ponto X. Lados, os lados são XY e XZ, e o vértice que é X. E por último, a região convexa, ela tem dentro dela o ponto L. E a região não convexa tem dentro dela o ponto K. Exercício de hoje, veja a figura a seguir e responda. Fim de aula, por hoje é só.